do Solar de Botafogo. Vou te presentear um dia, eu não trouxe para cá, contando um pouco da história. Eu levei ela para a Argentina, dei para ele folheava e conversava, e falava da excursão da peça que ele está fazendo até hoje, cenas de um casamento que ele fez na Espanha, até hoje está fazendo. Então só tenho boas referências e foi um encantamento, foi uma experiência incrível. Que espetáculo. E aí o filme teve o seu espaço, viajou também pelo mundo, estreou no Festival de Cannes em 2017 e foi uma ótima receptividade. É um filme denso, né, complexo, mas que fala muito do poder e dos relacionamentos políticos que a gente está acostumado a ver, às vezes não nas entranhas, mas a gente sabe o que acontece, né? Tu fez um outro filme também com um teor político, que foi O Paciente, né? Esse filme foi inspirado, né, nos últimos dias, né, do Tancredo Neves. E o teu laboratório para fazer esse personagem? Olha, primeiro a gente tem não sei se você... Doutor, né? Teve a oportunidade de ver. Assisti. A gente tem muitas referências acerca daquele caso, né? Tem livros, tem pesquisas, e é uma coisa dramática, porque o Tancredo, ele poderia estar vivo, quer dizer, ele foi, eu não digo que ele foi, deixaram ele morrer, mas a forma que foi conduzido aquele problema, primeiro a espera que ele teve, né, para fazer efetivamente a cirurgia. A gente pode até dizer que ele preferiu esperar para ser eleito, para se operar depois, podemos dizer isso. Porque aquele mecanismo, naquele momento da política brasileira, de eleger um presidente de novo, novamente, né? Mas os erros médicos e a briga de egos entre os médicos que o atenderam, eu acho que deixaram o cara, digo, não deixaram morrer, mas não fizeram ou disputaram tanto pelo privilégio de operar um presidente que acabaram deixando ele fazer a passagem dele. Eu acho que fala da história do Brasil também. A gente se preparou bastante, a gente pesquisou muito, a gente teve, sim, muitas leituras. O Otton Bastos é um monstro, né? É um ator, assim, já trabalhei com ele algumas vezes, e ele é uma escola. A forma como ele aborda o texto, a forma, tudo que ele passa para você, a intensidade, a fortaleza. Tá fazendo um espetáculo agora que vocês têm que ver. Tá em São Paulo, né? Em São Paulo. Por 91 anos, cara, eu fui ver, você sai do teatro chorando, porque é a vida dele também. Então foi muito um preparo histórico, e a gente tinha fotografia dos personagens, era interessante. Alguns poucos estão vivos, né? Os médicos. Eu fazia o diretor do Hospital de Base de Brasília, que recebia ele na primeira crise e tal. E a gente se vestia, se entendia, via as filmagens das pessoas se movimentando e tentava ter uma similaridade com aquilo. Então foi muito rico, muito rico. Quanto tempo tu leva para desconstruir um personagem depois que finaliza completamente o teu trabalho? Olha, eu acho que a maioria dos personagens eles se constroem também com as coisas que a gente é. Eu digo na peça uma coisa, não sei se vocês perceberem, eu faço um determinado momento, falo para a Vera, você acha que durante 5 anos nós não nos misturamos com eles? Até os roteiristas misturaram, começaram a incorporar nossas peculiaridades, nossos gestos. Então nós também somos chamados para o trabalho porque os diretores, os produtores, nos veem o ator com uma similaridade, aparece fisicamente, eu tenho um tom de voz parecido, então a gente já traz para o personagem coisas nossas. Quando você se enfronha dentro de uma pessoa, você também começa a ver o que essa pessoa tem de bom, o que tem de ruim. E a gente tem muitos casos de atores que, durante as filmagens e até depois, se transformaram em monstros, né? Doidos, fizeram barbaridades, ou ficaram desagradáveis, ou se isolaram. Então, eu acho que eu não tenho este problema de sair do personagem. Mas eu sinto que, após um trabalho árduo, longo, muitas coisas permanecem, né? Do caráter, os questionamentos de vida, o que esse personagem te abriu a cabeça. Vou te dar um exemplo aqui que eu acho emocionante, mas é um exemplo simples. Eu fiz um trabalho numa novela chamada Terra Prometida, que eu fazia
o Tibar, que era um general do exército, e falava de Jericó, falava da Bíblia, algumas coisas. E quando terminou a novela, a minha filha, a Valentina, minha primeira filha, ela estava prestes a fazer a primeira comunhão. Uhum. Então eu fui lá na cerimônia e de repente a minha filha na igreja começou a perguntar para mim coisas e eu tinha as respostas. E a melhor coisa do mundo é você ter respostas para os seus filhos, né? Mas eu só tinha as respostas porque eu estudei aquele papel. O personagem te entregou, né? Naquele momento, aquela história, profundamente. Então eu dou sempre esse exemplo porque é tão bonito você carregar, você se enriquecer com o trabalho que você realizou. Então comigo acontece muito isso. Eu saio mais preenchido, eu chego levando o Leonardo e saio trazendo o personagem, entendeu? Isso é bom, muito bacana. Foi interessantíssimo. Queria falar também sobre o candidato honesto. Tá aí. Cara, e como é que é trabalhar com o Hassum, assim? Como é que é conviver com ele? Tem bastante curiosidade de também tê-lo, assim, como tu está aqui na frente. Pela tua risada, não precisa nem responder, né? O Hassum é uma obra rara, cara. É um gênio da espécie, porque esse segmento, esse tipo de trabalho que ele faz, ninguém faz igual. Você pode dizer que sempre dizem, né, que um grande humorista pode fazer qualquer papel, que um grande ator às vezes não é um bom humorista, e acontece de verdade. Eu acho que ele é brilhante, eu acho que ele é incrível, ele constrói as coisas de uma forma completamente diferente. Às vezes eu olho para o Hassum e olhava assim, de onde ele traz isso? Como é que é possível um ser humano ser tão ágil, ter um raciocínio tão rápido, te dar tantas possibilidades de trabalho? E geralmente acontece o seguinte, o texto ele constrói junto, né? Tem o Paulo Cursino, que é um grande autor, é um dos maiores agora, talvez o que tenha mais público nos filmes brasileiros, são roteiros do Paulo Cursino. Ele já tem um entendimento, um já sabe o que o outro gosta, mas quando chega o texto, você vai filmar, tem sempre a sequência do diretor e a sequência do Hassum. São diferentes. Entendi. O diretor quer que ele faça aquilo que está no texto, né? Dando algumas variáveis. Mas aí, então agora vamos fazer a tomada do Hassum. Porque ele traz coisas, ele fala de onde ele traz. Não está no texto. Ele já construiu na cabeça dele um caminho que você fica abismado. E às vezes é difícil, porque você... O que ele vai falar? Ele vai dar deixa, ele vai levar para onde essa cena? E foi incrível. E foi incrível por duas questões também. Eu fiz Até que a Sorte Nos Separe 3 e depois fiz O Candidato Honesto. E um belo dia, depois de algum tempo que eu fiz esses dois filmes, o Paulo Cursino me ligou, o roteirista. Quero falar com você, Léo, você está em casa? Senta aí que eu quero conversar com você. Eu falei, opa, maravilha, se o roteirista te telefona é porque vai ser um outro papel. Oi, Paulo, tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Legal? Escuta, eu estou querendo convidar sua filha para fazer um filme. A tua filha? É, a minha filha. Aí eu falei, o primeiro momento você pensa, eu achei que ele fosse me convidar para fazer um filme. Não, mas quando convidar minha filha. Porque minha filha, que agora está com 12, desde os 8 anos de idade, papai, me apresenta um diretor, um roteirista, que eu quero fazer um filme. Entendi. Aí nós começamos a fazer uns TikToks e botar na rede. Paulo Cursino viu, já conhecia ela, mas viu ela fazendo. Eu vi vocês fazendo uma cena aí.